Olá, pessoal. Professor João Paulo aqui. Vamos fazer uma questão da Consulplan sobre verbo. No texto, é proposta ao candidato questão que exige que se estabeleça distinção morfológica relacionada à palavra for. Dentre as ocorrências de tal vocábulo a seguir, assinale o que se diferencia dos demais em relação ao sentido produzido. Antes de analisarmos as alternativas, vamos ler o trecho do texto em que a palavra aparece. Sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo, façam a questão e depois voltem para acompanhar o comentário. O trecho é o seguinte: esse mal sabia ler, mas não perdia a pose. Não acertou a responder nada. Então eu, carrasco fictício, peguei no texto uma frase em que a palavra for tanto podia ser do verbo ser quanto do verbo ir. Pronto, pensei. Se ele distinguir qual é o verbo, considero um gênio, dou 4, ele passa e seja o que Deus quiser. Aqui nós temos uma situação interessante. Dois verbos diferentes, ser e ir, compartilham algumas conjugações iguais por causa da sua origem. Eles foram formados estruturalmente de maneira muito complexa ao longo da história da língua. Então, apesar de serem distintos, algumas de suas formas coincidem. Se você for analisar, por exemplo, o pretérito perfeito do verbo ser e do verbo ir, você vai ver que eles são idênticos. Você vai falar eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Como que eu vou saber se eu estou usando o verbo ser ou o verbo ir numa dessas situações? Somente com o contexto. Se eu falar assim, ele foi meu colega de classe, eu estou usando o verbo ser, porque uma pessoa é colega de outra. Uma pessoa não vai colega de outra, certo? Se eu falar assim, ele foi ao supermercado, eu sei que é o verbo ir, porque uma pessoa vai ao supermercado. É ir ao supermercado e não ser ao supermercado. Só o contexto para poder definir qual é. A mesma coisa acontece no futuro do subjuntivo. Nós falamos se eu for, tanto para usar o verbo ser quanto para usar o verbo ir. Por exemplo, se eu for nomeado naquele concurso, ficarei muito feliz. Se eu for aí, é verbo ser. A pessoa é nomeada. Se eu for a São Paulo na semana que vem, farei essa compra. A pessoa vai a São Paulo. Logo, eu preciso do contexto. Não tem jeito de fazer essa análise sem o contexto. Vejamos as alternativas, então, para poder entender qual que se diferencia dos demais. Quer dizer, então, que das 4 alternativas eu terei 3 do mesmo verbo e uma de verbo diferente. Na letra A, assim que for possível, verifique suas anotações. Como saber se é o verbo ser ou o verbo ir? Pense no contexto, ou para facilitar, mude o tempo. Tire de uma conjugação de um tempo que é idêntico para os dois e passe para um tempo que é diferente. Quando eu falo aqui, assim que for possível, como que nós usamos? É possível ou vai possível? Naturalmente, nós usamos é possível. Vai possível não faz sentido nenhum. Então, nós não estamos falando do verbo ir, nós estamos falando do verbo ser. Na letra B, quando ele for nomeado, poderá sentir a responsabilidade do cargo. Aqui, a pessoa é nomeada ou a pessoa vai nomeada? É ser nomeada ou ir nomeada? Ser nomeada. É o verbo ser. Na letra C, disse que assim que for ao local determinado, tudo estará esclarecido. Assim que for ao local, a pessoa é ao local ou a pessoa vai ao local? Vai ao local. Então aqui nós temos o verbo ir. E na letra D, é preciso demonstrar muita calma quando você for interpelado desta maneira. A pessoa é interpelada ou a pessoa vai interpelada? A expressão é ser interpelado ou é ir interpelado? É ser interpelado. Então aqui nós temos o verbo ser. Logo, nós temos que analisar, né? Queremos o que se diferencia dos demais. Letras A, B e D, todas usam o verbo ser. A única que usa o verbo ir é a letra C. Por isso, a resposta a esta questão é a letra C. Abraço e até a próxima.